Você sabia que os egípcios pensavam que o fluido seminal vinha da coluna vertebral e que as prostitutas eram vistas como pessoas de classe alta? Que loucura, não é mesmo? Eles tinham bastante diferenças. Os relacionamentos íntimos existem desde o início dos tempos e nos dizem muito sobre como as pessoas se comportam e como é a sua sociedade. O Antigo Egito foi definitivamente uma das sociedades mais avançadas de todos os tempos. Eram pessoas especiais, curiosas e diferentes. Foram responsáveis por diversos avanços tecnológicos. Mas não só tinham hábitos estranhos na cama, como também tinham costumes muito peculiares na hora de evitar a gravidez. Antes de começar esse vídeo, clique no gostei e se inscreva no canal para que você possa ficar por dentro das novidades. Quando se tratava de relacionamentos carnais, os romanos e os gregos eram diferentes à sua maneira. Mas os egípcios estavam em outro nível. Cleópatra era conhecida por ser uma das governantes mais espirituosas, inteligentes e sensuais do seu tempo. Segundo algumas lendas que perduraram ao longo dos séculos, Cleópatra adorava explorar sua intimidade e encontrar maneiras criativas de dar prazer a si mesma. Quando estava desacompanhada, uma das anedotas mais fascinantes contadas sobre os hobbies de Cleópatra foi que ela supostamente criou um dos primeiros objetos sexuais da história usando abelhas. Sim, ela era totalmente pervertida. A rainha egípcia teria colocado cuidadosamente as abelhas dentro de uma pequena caixa de papiro ou no interior oco de uma cabaça. Então ela usou esse dispositivo para se estimular, aproveitando o zumbido das abelhas em movimento. Claro, isso pode ser apenas uma das várias lendas urbanas do Antigo Egito. Uma prática controversa no Antigo Egito era que a realeza e as classes altas muitas vezes se casavam com irmãos, incluindo o casamento entre irmãos do pai e da mãe. Isto foi desaprovado pela maioria da população comum, que evitava estas uniões endogâmicas, porém os faraós e sua linhagem real justificavam o incesto, seguindo o modelo de deuses importantes do panteão egípcio, que também eram pares de irmãos. Por exemplo, duas das divindades primordiais e fundadoras da cosmologia egípcia foram Osíris e Ísis, que eram irmãos, mas também marido e mulher. O mesmo aconteceu com Elinefes e Sete e outros deuses relacionados à realeza divina ao casar-se entre si. Faraós egípcios e as famílias governantes procuravam imitar a endogamia sagrada dos seus deuses e preservar a pureza da sua linhagem, que consideravam ser de origem. Isso resultou em diversas pessoas doentes, pois isso já foi comprovado cientificamente que não faz nenhum sentido. Os casamentos incestuosos eram uma forma de manter o poder e a ancestralidade limitados apenas à elite, sem contaminar o sangue real com os plebeus. Era bastante comum as pessoas usarem anticoncepcionais e também conheciam algumas formas de planejar suas famílias, assim como as pessoas hoje. Embora não tivessem pílulas anticoncepcionais ou camisinhas como nós, encontraram outras formas de evitar o nascimento de bebês. Um método era cobrir a boca do útero com goma feita da seiva da acácia. Uma segunda maneira foi colocar uma mistura mel e bicarbonato de sódio dentro da vagina. A maneira mais estranha era usar esterco de crocodilo, mel de acácia e tâmaras para fazer uma espécie de tampão. Isso deveria dar diversos problemas de saúde, não é mesmo? Por outro lado, curiosamente, uma das atitudes mais surpreendentes que os antigos egípcios tiveram, e muito diferente de outras culturas da época, foi não darem muita importância ao valor da virgindade feminina antes do casamento. Ao contrário dos gregos, os romanos e outras civilizações contemporâneas, no Antigo Egito não havia nenhuma insistência especial para que as mulheres chegassem virgens no casamento. É claro que se a noiva fosse virgem, isso não era considerado um problema, mas não era um requisito essencial. Nem existia um forte estigma social associado ao fato de não virgem. As jovens mulheres egípcias gozavam de maior liberdade antes do casamento do que as suas pares no resto do mundo antigo. Ter relacionamentos consensuais não era percebido como algo vergonhoso ou que manchasse a honra ou as chances de um bom casamento. Os antigos egípcios pensavam que a prostituição era uma coisa boa que faziam para agradar os grandes deuses. Na sociedade egípcia, as prostitutas tinham um status bastante elevado.
Em contraste com as prostitutas de hoje, elas eram livres para trabalhar em público. Elas costumavam mostrar quem eram fazendo tatuagens e usando batom vermelho. Segundo muitos historiadores e estudiosos da antiguidade, as prostitutas de outros países costumavam vir para o Egito porque lá não havia regras. Depois que a união matrimonial foi feita entre um casal, os homens prestaram mais atenção às mulheres porque pensavam que a mulher casada era sagrada. Ter um caso fora do casamento era um grande pecado, especialmente se você fosse mulher. Quando capturavam os infiéis, impunham multas muito severas que iam desde espancamentos, cortes e até morte. Em alguns casos, as coisas não eram tão ruins para os homens casados se fossem pegos dormindo com uma mulher que não era sua esposa. Tudo o que teriam de enfrentar era a vergonha do divórcio. Porém, para os egípcios, o divórcio era uma vergonha pública imensa, e o homem divorciado não tinha nenhum valor. O divórcio só foi possível em 2 casos: um quando o casal não tinha filhos, e 2 quando houve infidelidade por parte da esposa. Outro dos mitos mais reveladores que a antiga civilização egípcia nos deixou é a história de Osíris e Ísis, que constitui uma das referências mais antigas ao sexo oral encontradas. Osíris era um deus falso egípcio muito importante que representava a fertilidade. Segundo a lenda, seu irmão Seth, com ciúmes dele, o assassinou e cortou seu corpo em vários pedaços. A esposa de Osíris, Ísis, estava determinada a reanimá-lo, então ela encontrou e reuniu cuidadosamente todas as partes do cadáver de seu amante espalhadas pelo Egito. Ísis esculpiu ele novamente utilizando o barro e realizou seu ritual. Usando seus poderes mágicos de deusa, Ísis finalmente conseguiu ressuscitar seu marido Osíris. Para muitos, esta narrativa representa uma alegoria ou referência metafórica de como a deusa Ísis conseguiu engravidar de Osíris. No Antigo Egito era normal que as pessoas usassem amuletos com formato de genitália masculina e feminina. Para eles era um sinal de boa sorte e de ter filhos. Alguns dos relevos esculpidos em tumbas e pedras de 2500 a.C. nos dizem que a circuncisão era muito importante para as pessoas daquela época. Os historiadores afirmam que, em termos cirúrgicos, a circuncisão pode ser a cirurgia mais antiga conhecida no Egito. Heródoto, um escritor grego, também fala sobre como os sacerdotes cortavam e raspavam seus corpos regularmente. Alguns historiadores também pensam que os meninos eram circuncidados quando eram muito jovens porque era um rito de passagem para a vida adulta. Como pode uma civilização tão maluca ter se desenvolvido, não é mesmo? Deixe nos comentários a sua opinião sobre essa civilização, e se você acredita que foram eles os responsáveis pelas pirâmides do Egito.